Olá, seja bem-vindo ao podcast Transição Energética Justa. Aqui nós queremos discutir, debater e acompanhar esse processo que o Brasil e Santa Catarina estão vivendo. Eu sou Karina Coppi e a cada episódio recebo um convidado diferente para esse bate-papo com um assunto tão importante que é a transição energética. Hoje o meu convidado é o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dalla Costa. Seja bem-vindo, secretário. Oi, Karina, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Secretário, já começo lhe perguntando sobre o Plano Estadual de Transição Energética que o governo do estado lançou em maio. Qual é o objetivo desse plano? O programa Santa SC 2050, Transição Energética Justa, ele tem o objetivo principal de construir o plano de transição energética justa para Santa Catarina. Nós sempre lembramos que Santa Catarina tem uma legislação específica, é a Lei da Política Estadual de Transição Energética Justa, e na lei determina que nós temos que ter um plano para enxergar o que vamos fazer dentro do Estado no tema da transição energética justa. E aí se determina a execução de um plano, né? Nós precisamos ter esse norte, esse caminho, saber quais são as ações que nós precisamos executar, quais são os setores que nós temos que desenvolver, qual é o olhar que nós precisamos ter para a transição energética em Santa Catarina. Lembrando sempre que a Lei Federal da Transição Energética, ela traz, os marcos temporais aí para o descomissionamento do uso do combustível fóssil, do carvão mineral. Então nós temos o marco de 2040, onde nós temos que descomissionar esse uso, ou seja, parar de usar o carvão em Santa Catarina. E nós precisamos lembrar para o cidadão catarinense, que muitas vezes está lá no oeste de Santa Catarina e não lembra que nós temos uma bacia carbonífera, que nós temos uma produção do carvão na região sul do estado, e que a gente precisa ter esse olhar. Então, esse plano, ele começa a ser construído justamente porque nós temos essa demanda temporal. Nós temos que nos preocupar aqui com esse passo inicial, porque nós temos as pessoas que trabalham lá, que dependem dessa cadeia, os empregos. Então, esse é o foco principal do programa que foi lançado, Santa Catarina 2050, enxergando o quê? Por que 2050, Karina? Porque a lei nos possibilita que, se nós tomarmos alternativas tecnológicas, científicas, que nos possibilitem dar continuidade à exploração do carvão mineral com a neutralização das emissões, nós temos um ganho de 10 anos a mais, podendo ir até 2050. Então nós temos aí praticamente um horizonte para enxergar Santa Catarina de 25 anos nessa transição energética e justa. Por quê? Porque tem que trazer as pessoas, Inclusive, o senhor falou sobre o sul do estado, Inclusive, o plano foi lançado lá em Criciúma, que é a maior cidade do sul do estado, porque mexe muito esse processo de transição energética com aquela região, porque é uma região carbonífera, Mas também porque é um setor muito forte lá na região, A gente tem aí 20 mil empregos nessa área, a gente tem aí um faturamento de mais de 6 bilhões por ano, movimentando diversos setores da região. Por isso, talvez o primeiro foco está lá naquela região, Como fazer essa mudança, Porque a gente fala em mudar, e não acabar talvez com o carvão, até porque hoje a gente está vivendo um momento bem complicado quando a gente fala em condições climáticas, onde esse setor carbonífero aí, essas termoelétricas estão ajudando muito o nosso país na segurança energética, Então, talvez a gente vai começar por lá. Qual é a ideia do governo do estado? Olhar primeiramente aquela região, mas claro, transição energética vai ser para todas as regiões de Santa Catarina, Exatamente, é para todo o estado, Mas a gente não pode deixar de começar a pensar na região sul, porque é o primeiro impacto, que nós vamos ter. Como falei antes, nós temos as questões da legislação do marco temporal que nos impõe aí a obrigação de já pensar nos 20 mil empregos diretos e nos 140 mil empregos indiretos que movimentam a região. Ao longo de décadas, a região sul
foi construída com uma base econômica voltada ao carvão, né? O carvão está na camiseta do time de futebol, né? O carvão está na vida das pessoas, na história das pessoas da região sul do estado e na história de Santa Catarina, lógico, né? Então, nós temos aí Ferrovia Tereza Cristina foi construída para essa movimentação. Nós temos em Capivari de Baixo, né, a termoelétrica Jorge Lacerda, que utiliza o carvão mineral para geração de energia. E como você bem falou, nós não podemos virar as costas simplesmente de uma hora para outra, né? O governador Jorginho Melo tem sempre falado isso e feito esse apelo. Não pode ser algo disruptivo, né? Que seja um corte imediato, né? Nós temos que fazer isso gradativo. Por isso ele traz esse conceito da transição justa. Justa por quê? Porque as pessoas têm que ter o acesso à condição de poder chegar num processo do que nós chamamos da eletrificação, né? De ter acesso a um modal elétrico, a um carro elétrico, a ônibus elétricos, as indústrias terem seu maquinário já não tão dependente do combustível fóssil. Mas não é fácil isso, né? E nós temos um horizonte muito longo e não sabemos se vamos algum dia atingir uma totalidade, né, nesse processo. Nós vamos ter isso sempre como uma segurança energética e temos que trabalhar para isso. Basta ver agora com a iminência, né, já anunciada de uma seca que vai atingir estados, principalmente centro-oeste, norte e nordeste do país, né, que nós vamos ter aí um déficit na geração de energia com a matriz hidráulica. Então, nós vamos nos socorrer aonde? Estamos avançando na matriz solar, nas energias alternativas? Estamos. Temos que avançar mais? Óbvio, muito mais. Aumentar os investimentos, isso é um passo que o Brasil tem dado com muita força, né? Nós somos exemplo, mas nós temos visto que, hora ou outra, nós acabamos tendo que nos socorrer a essa fonte de geração de energia do combustível fóssil. E qual é o nosso papel dentro da transição energética? Pensar que nós temos que fazer essa compensação, reduzir essas emissões que são geradas e como nós vamos fazer isso para fazer essa balança, né? Inclusive, há pesquisas hoje para a gente fazer essa captura de CO2, né? Pensando aí em manter ativa ainda a indústria do carvão. Inclusive, quando foi lançado o plano pelo governo do estado lá em maio, foi assinado um acordo de cooperação técnica com a SATIC, né, que é a Associação Beneficente da Indústria Carbonífera, que fica lá em Criciúma, que inclusive surgiu a partir aí de toda essa história do carvão no estado. Qual é a ideia dessa união de vocês com a SATIC? Porque a gente sabe que a SATIC já vem fazendo várias pesquisas, né? Inclusive, eles começaram a pensar tudo isso já há bastante tempo, há mais de 10 anos, desenvolvendo lá plantas piloto e pensando em como fazer essa captura de CO2 nesse processo de transição energética. Esse acordo vem também para ajudar eles, fortalecer também essas pesquisas? Sim, essa cooperação técnica que nós fizemos com a SATIC, ela é importante por dois momentos. Primeiro, porque a SATIC tem um histórico, né, da ligação com a cadeia do carvão. Então, eles envolvem os trabalhadores, envolvem as famílias, historicamente eles surgiram com essa base, né, da sociedade beneficente, que agrupava toda a cadeia de trabalhadores do carvão. E essa parceria, essa cooperação, ela serve primeiro por quê? Porque dentro da construção do plano, nós temos que fazer o quê? Que é o grande ponto, acho, que nós temos dentro da secretaria e também o pedido do nosso governador, o diálogo com a sociedade. Então, nós precisamos envolver os sindicatos, as associações, as empresas, quem está envolvido com isso. Ouvir essas pessoas, a associação empresarial,
as demandas que vêm do setor carbonífero. Então, nada mais apropriado do que essa instituição que congrega e que consegue conversar e dialogar com todos esses atores para que a gente possa otimizar essa fala, né? Nós precisamos ter essa participação da sociedade na construção desse plano. Esse plano não é um plano top-down, né? Pelo contrário, nós temos que construir ele das bases, ouvir os setores, como é que nós vamos fazer, né? Ele não vai ser por isso uma pesquisa aplicada, né? Nós não vamos fazer esse plano fechado dentro da secretaria e ir lá na frente apresentar para a sociedade. Não, nós precisamos construir isso junto já desde o início. E a SAT que tem esse papel também, né, no envolvimento junto com a escola e com o desenvolvimento de tecnologias, né, da pesquisa do carvão. E por isso eles têm hoje, né, com essa planta da pesquisa das eólitas, né, que visa a captura do CO2 dentro do próprio processo, né, ou seja, para quem teve a oportunidade, eu estive lá visitando já 2 vezes, você usa a cinza do carvão para produzir, gerar um produto, né, que depois vai auxiliar a fazer a captura do CO2 que é produzido na queima do carvão. Então, isso é fundamental. Você está fazendo um círculo fechado, você está fazendo dentro da exploração do carvão uma economia circular, gerando através de um resíduo, você gera um novo produto e que vai ainda ter um benefício. Então, é fundamental isso dentro do processo também da construção do plano, apontar esses caminhos tecnológicos, né? Onde nós precisamos fazer mais investimentos, onde nós vamos ter que priorizar a alavancagem de recursos para fomentar essa indústria, né? Nós temos hoje pesquisas que também trabalham com a produção de fertilizantes, né? Com as cinzas de carvão, com os resíduos, enfim, que podem ser também muito bem explorados dentro da cadeia produtiva carbonífera. Até porque conversávamos com as pessoas lá na SATIC, né? Como vai ser uma mudança que a gente ainda não sabe bem que norte ela vai ter, né? Por isso essa construção conjunta, talvez a gente vai precisar de novos profissionais em áreas que a gente ainda nem conhece, formar novas pessoas para trabalhar e atuar nessa mudança que vai acontecer. Por isso ter uma instituição que já pensa nisso é muito importante, porque talvez eles vão precisar formar mais engenheiros de mina, mais profissionais qualificados para atuar de forma diferente do que atuam hoje. Talvez as próprias pessoas que hoje trabalham no setor tenham que passar aí por uma mudança também nas suas profissões para continuar, né, trabalhando na área. E essa pesquisa, né, esse trabalho que vai ser da construção dentro do plano, ele vai apontar o quê? Novos mercados, né? Novas potencialidades que podem ser desenvolvidas, aí já entrando um pouco tirando um pouco da cadeia carbonífera, né? Da região carbonífera, mas novas cadeias, novos trabalhos, empregos, que sejam potencializados nas diferentes regiões do estado com a transição energética, né? Então você pode ter aí um potencial para a região sul que aponte para uma indústria talvez de tecnologia, de algum outro produto, um outro mercado que possa gerar novos empregos, né? Na região oeste, o mesmo sentido, né? Lembrando que a lei traz a primeira criação de um polo de transição energética justa do sul do estado, né? O Pradisul. E a lei mesmo descreve que é possível estabelecer outros polos de transição energética justa no estado de Santa Catarina, que é o que deve ser apontado
pela pesquisa, né? Pelo programa, pelo Plano Estadual de Transição Energética, deve apontar onde nós devemos criar esses polos. E qual é o papel desse polo? Desenvolver uma transição energética justa, local, enxergando aquela realidade, né? Aquela vocação da região. No Oeste nós temos o agronegócio muito forte, um desenvolvimento do setor de serviços. O que é que nós precisamos pensar para aquela região? A região norte, como sempre destaco, setor metal mecânico, também muito desenvolvido, nossa característica. Qual é o caminho que nós temos que tomar para um processo de descarbonização, de um olhar com cada vez qualificar mais a nossa indústria, a nossa atividade empresarial no estado? Porque nós já temos aí dados muito importantes por estado, que apontam um grande caminho para a economia verde, para empregos verdes, seja no setor agropecuário, indústria e serviços, e que deve ser potencializado, né? Esses números devem ser potencializados nesses próximos 25 anos com o desenvolvimento da transição energética. Inclusive a Fiesc aponta que as indústrias de Santa Catarina já estão pensando aí em reformular os seus produtos, em como fazer com que seus produtos sejam produtos mais verdes, né, mais sustentáveis, porque o mercado para onde eles exportam já está exigindo também toda essa questão e essa preocupação com o meio ambiente, né? Nós não temos como fugir disso, né, Karina? Temos um exemplo claro agora, a partir de 2025, e vai se intensificar até 2026, as normas da União Europeia para importação de produtos, né, com rastreabilidade, para evitar a compra de produtos que tenham sido oriundos, né, de áreas de desmatamento. Então, isso vai cada vez mais ser intensificado agora com a normativa da União Europeia. Então, nós vamos ter que ter esse olhar, né, cada vez mais da proteção, e começa com produtos oriundos de áreas contra o desmatamento, né, que prioriza, então, áreas que não sejam provenientes de áreas desmatadas, que tenham cometido infrações contra a flora, mas isso vai se tornando cada vez mais afunilando para outros nichos, né? Para outras atividades. Então, você vai ter que ter um produto sustentável, uma cadeia do plástico que emita menos CO2, uma cadeia do aço que também tem uma pegada de carbono menor, e assim por diante, né? Começa com o agro, que é a nossa grande cadeia produtiva em Santa Catarina, e daqui a pouco nós vamos enxergar essas normativas, nós chamamos de, algumas são barreiras comerciais ecológicas, ambientais, e que vão ser impostas para a comercialização dos produtos, importação, exportação, e que a indústria tem que estar preparada. Nós não podemos pensar nisso daqui 20 anos, e ser pego de surpresa. Nós temos que já enxergar Santa Catarina como um mercado já atento a isso, que tem que se preparar e envolver cada vez mais todos esses setores, indústria, serviços, agronegócio, como nós vamos nos preparar para isso, como nós vamos levar para dentro das nossas indústrias, para o nosso colaborador, essa obrigação de que a gente precisa pensar no nosso processo descarbonizando, ou seja, transformar a indústria de Santa Catarina cada vez mais competitiva. E tudo isso é transição energética, né? Talvez as pessoas ainda não conseguiram entender, e esse talvez é o nosso papel aqui, falar mais sobre esse assunto. Tudo isso é uma transição, né? Tudo isso. A transição energética não é só falar do carvão, né? Nós estamos falando do uso do carro elétrico, daquela empresa, seja ela micro, pequena, que busca um caminho para trocar o seu veículo, né? Que hoje é combustível fóssil, consegue um financiamento, uma linha de crédito e troca um veículo por elétrico. Isso é transição energética, eu estou descarbonizando. É aquela indústria, aquela empresa que enxerga uma oportunidade, né, de usar um resíduo que ela gera hoje
e comercializar para uma outra empresa que vai gerar um outro produto. Isso é transição energética, né? Por quê? Porque nós estamos reduzindo o consumo de matéria-prima, nós estamos reduzindo nossas emissões, pensar em eficiência energética também, né? Exato. É o que é muito importante, porque não adianta a gente produzir energia e cada vez mais nós vamos continuar cada vez mais consumindo, né? Aumentando o consumo, mas nós temos que ser mais eficiente, né? Menos perda. Maquinário na agricultura, a mesma coisa, né? Nós temos aí toda a parte do agronegócio envolvendo o quê? Envolve maquinário, Exato. combustível fóssil. Como nós vamos pensar isso, né? Imaginar que o nosso agricultor daqui a pouco vai estar com um trator lá no campo, um trator elétrico, mas como vai chegar isso para ele lá? Esse é o processo, eu acho, grande da transição energética e envolver o quê? Chegar não só nesse ambiente empresarial, mas dentro da nossa casa. A gente pensar que nós precisamos economizar energia, pensar sobre o nosso consumo, né? Sobre a nossa... sobre o nosso modo de vida, sobre a escolha dos produtos que nós fazemos, como nós vamos trabalhar isso, essa transição energética no nosso dia a dia como cidadãos, trazendo isso para a nossa casa, para o nosso trabalho, né? Pensando isso como um todo, né? Agindo aqui localmente, pensando globalmente, mas para a gente ter aí um processo de mudança. Exato, somos parte disso tudo. Volta lá um pouquinho para a gente, conta como vocês estão pensando nessa pesquisa, que faz parte do plano, como que ela vai ser, o que vocês já têm de andamento com relação a essa pesquisa? Nós lançamos então o programa, né, em maio, que é o Santa Catarina 2050, e a partir disso então startamos o processo para contratação de uma consultoria, né, de um apoio que vai nos auxiliar na construção do plano de transição energética justa no Estado. Então, o objetivo dessa pesquisa, como um termo de referência que foi detalhado, ele envolve todas essas etapas, tanto a parte científica, né, de detalhamento, de construção dos fundamentos do mérito do plano, a parte de mobilização e capacitações, e também essa parte de comunicação social com esses atores, com toda a cadeia produtiva, né? E pensando também no estado como um todo. Esse plano ele está projetado para ser executado em 18 meses. Então, nossa expectativa é que assim que nós finalizarmos o processo de contratação, já se inicia imediatamente, né, a construção do detalhamento do plano de trabalho e assim a execução das etapas subsequentes. E nós temos aí uma grande expectativa que a gente possa ter um grande diálogo com a sociedade, sabendo que é algo inédito, nós não temos aí nenhum outro estado que fez um plano de transição energética ainda. Nosso vizinho Rio Grande do Sul iniciou também um processo, mas acho que Santa Catarina está no caminho, né? E com certeza nós vamos fazer essa entrega aí para o estado todo. O governo federal também lançou um plano nacional de transição energética. De alguma forma auxilia os estados, dá um aporte para os estados para tocar essa transição energética, fortalece pelo menos os estados? Como o senhor vê esse plano nacional? Comparando o que existe de concreto a nível nacional, né, nós não temos aí um documento propriamente como se fosse um plano a ser seguido. Não nos traz aí, neste momento, claro, muitas contribuições que possa dizer assim, não, já existe algo a nível federal, não precisamos trabalhar aqui. Pelo contrário, né? O Plano Nacional ele não entra em detalhes, né? Eles são linhas muito gerais. E nós precisamos fazer o quê? Entrar no detalhe e aprofundar para a nossa realidade, né? Entender o que Santa Catarina realmente precisa nesse caminho da transição energética justa. E é isso que o governador Jorginho Melo tem nos pedido
para olhar o quê? A nossa realidade e o que nós precisamos fazer aqui dentro da nossa casa. Mas aí a gente vai ter muita coisa possivelmente que vai surgir a partir dessa pesquisa e aí a gente vai precisar buscar recursos. Está aí talvez uma das maiores dificuldades quando a gente fala em transição energética, começar a buscar talvez até recursos fora de outros países para aportar aqui em Santa Catarina para a gente ver essas ações saírem do papel? Certamente, Karina. Por quê? A gente fala tanto na parte climática e transição energética, você tem compromissos a serem feitos, né? Sempre nos é imposto isso, principalmente aos países em desenvolvimento, né? Que acabamos, junto com os países já desenvolvidos, tendo o mesmo rigor, as mesmas obrigações, né? Uns mais, outros menos. Mas o Brasil tem compromissos, assumiu compromissos internacionalmente. Nós temos que executar. Nós somos um país que já temos uma matriz energética invejável. 80% da nossa matriz energética ela é de recursos naturais, de uma matriz limpa, né? Hidrelétrica, solar, enfim, e nós temos um percentual de combustível fóssil. Então, nós já temos aí um caminho de transição energética justa muito bem detalhado. Nós temos um potencial para nos transformar aí num país muito mais energia limpa, né, nos próximos anos, que vai ser modelo para o resto do mundo. Exato. Depende de nós, lógico, mas depende de recurso financeiro. Nós precisamos de investimento. E é essa conta que muitas vezes não fecha. Vocês precisam reduzir suas emissões, vocês precisam implementar ações na transição energética. Ok, qual é a ajuda que nós estamos tendo de fundos internacionais, de fundos climáticos que são sempre tratados nos acordos, né, das conferências do clima? Pouco se tem visto chegar até a ponta hoje. Então, eu acho que esse caminho é crucial. Nós temos que ter o detalhamento daquilo que a gente precisa fazer em Santa Catarina através do plano, né? E isso a Secretaria do Meio Ambiente vai ter esse papel fundamental de construir o melhor caminho, o melhor rumo que nós temos que tomar na transição energética, para que a gente possa depois dizer, opa, peraí, nós temos aqui algo que nós detalhamos e que nós precisamos implementar no Estado. E agora, né, nós precisamos de apoio. Vamos nos ajudar e até com outros estados, né? Exato. Porque fortalecer, né? Fortalecer e junto a nível nacional, né, fazer ecoar esse grito de que nós precisamos de apoio financeiro, já que o mundo sempre países ricos sempre divulgam que podem e estão dispostos a ajudar, então que nos ajudem. Porque eles têm uma conta para pagar aí. Eles têm uma conta para pagar daquilo que já emitiram, né? Nós temos um processo não tão longo, né, no tempo, né? Vamos botar o resultado dessa pesquisa embaixo do braço e bater na porta lá pedindo esse recurso, dos países. Esse é um momento muito importante, né? Você poder, por exemplo, chegar numa conferência do clima. Nós temos o ano que vem no Brasil a conferência de Belém, né? A COP30, então vai ser muito importante nós já termos aí esse avanço, dizendo, olha, estamos construindo já um plano de transição energética justa do estado de Santa Catarina e nós precisamos de parceiros que enxerguem a potencialidade do estado, né? Para que a gente possa executar as medidas que vão ser detalhadas aí. Já começar a construir isso, essas amarras e buscar esses financiamentos para preparar aqui o nosso caminho. E é isso, e é um caminho, né, longo, assim, não é do dia para a noite, como o senhor falou, né, por isso que se chama transição, né, a gente vai ver mudanças acontecendo e com certeza vamos falar muito ainda de transição energética. Repensar, pensar novamente, pode ser que daqui a pouco a gente enxergue que talvez esse caminho ele tem que mudar em alguma direção, né, a gente vai fazendo, não existe nenhum caminho reto, né? Até porque ninguém fez ainda, né? Nós temos curvas nesses caminhos, nós vamos ter que aprender a fazer essas curvas, né? Para saber qual é a direção melhor a ser tomada.
Perfeito. Eu conversei com o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dalla Costa. Muito obrigada, secretário, pela sua participação. Eu que agradeço, Karina. Muito obrigado a vocês. E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse episódio ou também rever aquelas reportagens feitas na NDTV sobre transição energética justa, acesse lá o nosso portal ND+, tem tudo para você ficar bem informado sobre esse assunto. Eu sou Karina Kopp, esse episódio vai ficando por aqui. A gente se encontra num próximo episódio do Transição Energética Justa. Até lá!